Olá pessoal, ótimo dia. Começa hoje o nosso podcast Essência MK. Queremos trazer para vocês todo um overview, a linha de projetos, construção, arquitetura, para que vocês tenham do começo ao fim de cada obra, de cada projeto. A nossa intenção é que a gente eleve o nível da construção civil no Brasil. É isso que nós queremos fazer. Então nós estamos aqui, eu sou o Thiago, sócio executivo da empresa, também responsável pela parte comercial da MK. Estou aqui com o Luiz, que é nosso sócio também. Luiz, por favor. Pessoal, ótimo dia. Estamos aqui hoje começando então um programa aí para trazer um pouco mais da construção civil. A gente quer elevar o mercado, sabemos que existe muita dor nesse mercado da construção. Então a gente está aqui hoje disposto a trazer conhecimento, trazer experiência, trazer dados que a gente já estão executando e com alguns parceiros que vão vir junto com a gente nesse canal. Então, pessoal, eu sou o Luiz Gustavo Milar, que estou há 14 anos no mercado da construção civil, trabalhei com obras verticais, horizontais, hoje meu foco é na construção de casas de alto padrão. Então, eu quero muito complementar, quero trazer muitos dados para vocês e que vocês possam aproveitar desse canal aí com a gente. Então, hoje a gente está com uns convidados bem especiais, né, Thiago? Exatamente. Pessoal, hoje nós estamos aqui com o pessoal, com a Pauline e com a Bárbara, escritório Penha Moraes Arquitetura. Elas são ótimas, têm ótimos projetos, desenvolvem projetos maravilhosos. Eu queria que elas se apresentassem um pouquinho, né, contassem quem elas são também, quem é o escritório, como que vocês têm trabalhado, né, brevemente para a gente poder conhecer vocês. Poxa, vamos lá, né? Que honra, primeiro de tudo. Acho que o primeiro episódio e a gente está iniciando com vocês, então a gente agradece de coração e a gente fica lisonjeado de poder estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, então, eu sou Pauline, do Penha Moraes Arquitetura. Hoje sou arquiteta. Hoje eu lidero a parte de projeto, a gestão do projeto dentro do escritório. Nosso escritório também já está há 15 anos no mercado. Então, uma longa trajetória. A gente foi aprimorando, a gente foi crescendo. Hoje a nossa equipe tem em torno de 20 pessoas. E eu estou à frente dessa parte de equipe, de projeto. A gente se subdivide de certa forma. Eu e a Bárbara estamos muito alinhadas no escritório hoje. Mas a Bárbara assumiu deixar para ela contar o que ela faz um pouquinho mais, né? Mas a Bárbara assumiu uma parte e eu estou liderando com a equipe e com os projetos, assim. Vai lá, Bárbara, com você. Então, eu sou Bárbara Penha, sou arquiteta também, né? Sócia do Penha Moraes. Primeiramente, eu queria parabenizar pelo tema e pela ideia de vocês, porque eu acho que a construção civil, ela acaba sendo uma objeção, inclusive para nós, né? Que muitas pessoas têm medo de fazer o projeto por medo da construção e não medo do projeto. Então, acho que isso vem para desmistificar muita coisa sobre a construção civil. Então, parabéns, obrigada também pelo convite. Hoje, né, como a Pauline falou, eu atuo predominantemente na área comercial e com relacionamento com os clientes. Então, hoje a gente trata muito o escritório como uma empresa, a gente consegue subdividir o escritório em a Pauline, que faz a curadoria dos projetos, eu que fico em mais relacionamento com o cliente. Dentro da equipe também temos diversos setores, então a gente vem se estruturando cada vez mais para, como vocês, né, como a MK, profissionalizar a construção civil. Então, acho que é isso que a gente tem que passar, desmistificar o amadorismo da construção civil. Então, nosso objetivo e nosso propósito é esse também. Que legal. Muito obrigado, a gente agradece muito vocês. Claro, antes de a gente seguir para a primeira pergunta com elas, quero dizer para vocês, se inscrevam no canal, acompanhem a gente. Nós teremos vários outros episódios falando sobre esse processo de construção, processo de arquitetura. É importante para que a gente eleve esse nosso mercado, né? O entendimento hoje da construção civil, às vezes, ela pode ser limitada. E nós queremos cada vez mais instruir você para que você acompanhe e tenha o melhor conhecimento na hora que for executar o seu projeto e estiver no dia a dia de obra, né, meninas? Isso é importante. Bom, a realidade da construção civil, né? Exato. Mas uma realidade positiva que a gente consegue concretizar. E uma coisa que vale a pena também sinalizar aqui, que aqui é um conteúdo mais técnico, mas é legal a gente também falar que nós temos nossa rede social, né? Da MK e de vocês também, Sim. que vocês estão com uns projetos bacanas, que vocês estão diariamente mostrando como que é o dia a dia da obra. Mostra o dia a dia de obra, sempre que do escritório. Então, fica o convite, né, para todo mundo que estiver seguindo a gente aí, siga lá nosso Instagram também, né? Quem gostar do tema, ou quem estiver pensando em construir, ou quem gosta mesmo, que eu vejo que tem muita gente que se interessa, eu acho que a gente vai quebrar muitos tabus aí. Ah, se Deus quiser. Legal. Vai ser bem positivo. Meninas, hoje o nosso tema, né, principal aqui é do sonho até a realidade de um projeto de arquitetura, né? Como que é esse caminho durante esse processo? Fica aberto para vocês, né? Claro. Mas como que é hoje, por onde o cliente começa, né? Quem quer construir, como que eles buscam essa primeira etapa do projeto, né? Eles vêm até arquiteto, eles vão para o engenheiro, como que vocês ajudam eles a estruturar essa primeira etapa do projeto?
Eu acho que vão ter os dois perfis, né? Vai ter o cliente que vai procurar uma construtora e tem muitos, a maioria realmente acabam vindo primeiro para o escritório com a gente, né? A primeira etapa que a gente faz com o cliente, eu falo assim, até mesmo, ele já entra dentro de um processo, dentro do que a gente naturalmente faz com o cliente, e a gente enfatiza que eu acho que, até explicando um pouquinho, eu acho que é um dos grandes diferenciais do que a gente faz hoje com os nossos clientes. Eu acho que a primeira etapa que a gente tem que entender é escutar o nosso cliente. Então, a gente começa ali junto com o briefing, que a gente vai perguntar, a gente coloca o cliente ali questionando ele de certa maneira, até um pouco tecnicamente, mas por trás das câmeras ali, por trás entre nós, é o momento que a gente tem para observar esse cliente. Muitas vezes até num pré-briefing, né? Isso. Hoje a gente não gosta nem de passar o orçamento do projeto sem entender o que o cliente quer, o que ele precisa, até porque eu não vou fechar um contrato sem saber se eu vou conseguir concretizar os objetivos dele. Então, o cliente, geralmente, acho que 90% que ele chega com o terreno, né? Com um sonho, muitas vezes com um capital destinado para isso, e cabe a nós entender isso, ver se é viável, se for viável, colocar isso em projeto. Então, até mesmo antes do pré-briefing, antes do briefing, a gente faz um pré-briefing para ver se é viável, para daí a gente passar o orçamento do cliente, para daí começar essa etapa que a Pauline estava descrevendo. E entender também, né, qual é o perfil desse nosso cliente, né? Porque eu acho que a gente tem que saber escutar e se mudar ao cliente. No anterior de passado, igual a gente de escritório, como a gente falou, a gente foi evoluindo. E era muito assim, eu vou levar isso para o cliente porque funciona assim. E a gente hoje consegue ter a maturidade de enxergar que não tem existe um processo, logicamente, para evoluir, para ter uma boa entrega, mas a gente tem que se moldar muito ao cliente, entender o cliente que é técnico, o cliente que é emocional, que é o sonho. Então, para que a gente possa moldar e também a gente entender como que a gente vai conduzir aquele cliente. Não é porque eu quero convencer o cliente, mas porque eu quero que seja para que ele tenha a melhor experiência nessa jornada do projeto. E acontece muitas vezes também de vir, como vocês já fizeram, né? Como a gente tem essa parceria, de o cliente procurar primeiro a construtora e a construtora vai conduzir para um arquiteto, que é a primeira etapa do projeto. Mas na maioria ele vem com um terreno e com um sonho. E é engraçado, né? Porque é muito personalizado, né? Não tem como você pegar e fazer uma receitinha no bolo. Eles olham lá do projeto já finalizado. Gostei daquela casa já executada. Mas cada um tem as suas qualidades. Um quer um spa, outro quer uma piscina. E vocês têm muita coisa envolvida, né? Desde o pedido do cliente, porque cada família não tem uma receitinha. Cada família tem um hábito, uma questão. E também cada projeto tem sua peculiaridade. Até uma vez um investidor chegou para mim e falou assim, eu vou fechar esse projeto, daí o próximo você vai me cobrar mais barato, porque eu vou comprar um terreno com a mesma medida. Daí você me cobra mais barato. Eu falei, se você me garantir que você vai trazer as mesmas condicionantes, ok. Você vai trazer a mesma instalação, você vai trazer o mesmo... solo, você vai trazer tudo igual dele. Você me pegou de saia justa. Eu falei, exatamente, porque cada projeto é único, independente de. Não tem fórmula de bolo, igual você falou, né? Ou deveria ser, né? A gente trata como único dentro do escritório. Então é todo um cuidado, toda uma curadoria, todo um psicológico mesmo para entender o que o cliente quer. Mas de forma geral é assim, ele chega com um terreno e com um sonho. Uma coisa importante que vocês falaram várias vezes aqui na mesa, né? Que é o briefing. Né, essa palavra que às vezes as pessoas não entendem ou não entendem o processo. Conta pra gente, o que é o briefing? Como que chega esse briefing para o cliente? O que vocês fazem no briefing? Vocês especulam um pouquinho da vida do cliente, entendem o projeto dele? Como que é essa primeira etapa? Um pouquinho não, bastante. Até a maneira dele, que a gente brinca com eles, a gente fala assim, tá preparado para o interrogatório? Né? Porque eu falo assim, o briefing é uma fase cansativa, né? Igual a gente fala assim para o cliente, em que a gente põe ele para pensar. Não é que tem ali várias perguntinhas, não é só sobre isso, né? É sobre você colocar a pessoa para pensar. Até assim, falando muito de novo, de passado, né? Antigamente a gente chegava, assim, nossos primeiros projetos, a gente falava assim, que casa você quer? A pessoa falava... Nosso briefing era meia página. Nem meia página, né? A pessoa falava assim, eu quero 48. Uma casa, 3 quartos, ou 3 suítes, sala, drarana. E a pessoa falava aquilo e a gente, ok, seguia. E daí a gente tinha que ficar reformulando o projeto, porque o cliente falava, esqueci de te dizer que eu quero uma cama enorme, esqueci de te dizer que eu preciso de um closet enorme. E ali a gente foi vendo assim, não basta perguntar só os ambientes, eu tenho que perguntar muito mais do que isso. Então a gente vai fazendo esse interrogatório e a gente também encaminha antes para o cliente. Então assim, o casal chega lá, a gente não põe eles para pensar na nossa mesa. A gente pede para que eles vivam isso antes, eles discutam entre eles, a gente também já não põe eles na saia justa, deles terem que definir isso na nossa frente. Então, igual tem muita gente que relata, o cliente discutiu na frente, ali na mesa.
Isso com a gente não tem, é raro a gente ver raro. alguma coisa, porque eles Também já foi um debateram processo isso em de casa. amadurecimento. Lá no começo a gente fazia isso. Sentava e vamos fazer o briefing. Daí começava. Com piscina ou sem piscina? Piscina, não piscina. Daí começava. E aí eles tinham Quanto que tomar, custa, né? eles Quanto tinham que custa? tomar Gera essa estresse. decisão. Sim. E assim, na frente de E daí pessoas. você expõe a pessoa, né? E agora a gente não precisa expor. Então a pessoa tá ali, ela chega preparada, ou às vezes eles não chegaram num consenso. Acontece também. Acontece. Aí eles chegam sem ali, e daí eu falo, então beleza, vamos pegar. Você quer isso, você quer aquilo. Ó, isso faz assim, isso vai pra cá, isso é positivo nisso. E ali o briefing também não é só escutar, é a gente levar uma tendência de mercado, levar o que aquilo, se você tomar essa decisão, tua casa pode ficar um pouco fora de mercado. Se você fizer isso, a gente pode potencializar tal coisa. Então ali a gente ajuda o cliente, a gente escuta o que o cliente quer e a gente ajuda o cliente a tomar decisões. A gente fala assim, quando a gente entrega o briefing, né? Leva pra casa, estuda. Se tiver coisas que você não sabe ou não entende, não fique com vergonha. Simplesmente não preencha. Porque a gente vai ter uma reunião para revisar tudo isso juntos. Então, juntos a gente pode tomar a melhor decisão. Então, a gente considera, assim, uma etapa primordial. Porque, que nem eu falo, se eu não entender o que o cliente quer, eu não vou conseguir atender as expectativas dele. E uma coisa que a gente fala no escritório também, que é uma experiência única, né? Porque é difícil essa compra numa casa. Não é todo ano que a pessoa compra uma casa. Não. A pessoa compra uma casa que vai viver 20 anos, 30 anos. Então, é uma experiência que você tem que estudar muito, né? O que ele está projetando, qual filhos ele tem, qual que é a projeção de ter filho ou não ter filho. Então, assim, é um sonho muito bem estudado, não é uma coisa de um dia pro outro, né? E vão ter vários perfis de cliente. Exato. Vai ter o cliente ali também, que é o dinheiro, além de um sonho, é o dinheiro de uma vida. Sim. Né, que tá ali. Então, assim, a gente tem que ter esse zelo, esse cuidado com esse capital. Claro que vão ter outros clientes que ali é só um degrauzinho da escada da vida dele, né? Então, assim, mas também a gente vai pensar, esse cara, ele vai precisar vender bem essa casa. Exatamente. Então, a gente também tem que pensar nisso. Então, são coisas, assim, é uma tomada de decisão, é um cuidado que a gente tem. Mas ali. eu falo, assim, eu como engenheiro, vocês como arquiteto, é um realizador, né? É um sonho que você consegue materializar isso dentro de várias conversas, na mão na massa, muitas vezes. Depois que você vê a família realizada, o sonho realizado, você fala, nossa, é gratificante demais, Nossa, né? Eu acho que é o maior propósito, né? Sim. É o que eu falo, quando a gente vê o cliente vai mostrar a casa, que ele chora e fala, nossa, era o que eu imaginava, era o que eu sonhava. Então é muito gostoso, é muito satisfatório assim, a reação do cliente. E isso é um ponto importante também, até pra gente como construtora, né? Quando vem o cliente pra gente também, mas a questão de a gente trazer o cliente numa expectativa que às vezes ele tem, um sonho muito, né, muito maior do que de fato ele está ou possibilitado ou realmente ele gostaria de investir, né? E trazer ele para uma realidade técnica de orçamento, né? Então ele faz todo um briefing com o cliente, traz ele para dentro, ele analisa o que ele quer e depois ele vem e fala, eu não tenho dinheiro, quero investir mais, quero investir menos. Como que vocês lidam com a situação do cliente transitar nessa questão de o sonho ser muito maior do que ele de fato está querendo investir nesse momento? A gente procura hoje, é uma coisa também que foi com muito aprendizado. Antes a gente fugia um pouco de falar com valores de obra para o cliente, sendo bem sincero. Porque a gente queria atender a expectativa, a gente queria que ele concretizasse todos os sonhos. E hoje a gente vê que é muito melhor, desde o primeiro capítulo, ser objetiva e honesta. Então, uma das perguntas do briefing, inclusive a segunda é, qual a expectativa de capital para a obra? Não porque a gente quer entrar na vida financeira do cliente, nada disso. Mas isso vai direcionar o projeto. Isso vai direcionar a área da casa. E é muito melhor a gente ser realista desde o primeiro dia e a gente conseguir que ele faça o projeto, execute a obra e fique feliz, do que, faz o projeto, vai orçar. Nossa, deu 50% a mais do que eu imaginava. Ou ele vai se frustrar, ou ele vai ter que refazer o projeto. Então, uma hora ou outra vai gerar a frustração, né? Então, quando isso é lá no começo, é claro que não é bom dar essa notícia, que às vezes o capital que ele tem é menor do que ele pode, mas o cliente já vai formando essa ideia. A gente já perdeu alguns negócios. A gente já perdeu o negócio por causa disso. Mas acho que é realidade. É realidade, porque hoje em dia a pessoa imagina uma casa e muitas vezes o custo não está muito próximo da realidade dela. Então, assim, muitas vezes ela precisa cair na realidade e falar assim, o que eu tenho possível hoje no meu patamar de vida ou na minha etapa de vida hoje, eu posso fazer uma casa até 200 metros quadrados, 300, 400. E eu vejo muito, Luiz, que o cliente não tem noção de valor. Isso é um sério problema da construção civil. Sim. Até eu estava numa palestra com uma construtora, uma incorporadora semana passada, e o cliente falou, eu quero isso. E daí de cabeça a gente já vai fazendo ali uma continha de padeiro. Eu falei, tua casa vai ser uns 400 metros. Quanto você esperava gastar? Ele esperava o custo dele, por exemplo, o capital para ele era para uma de 200. Dele agora, você aumenta o capital, a gente corta pavimento, brinquei com ele. Dele, realmente, eu vou ter que tomar essa decisão. Sim, você vai ter que tomar essa decisão, e é importante que você saiba disso. Mas sabe o que é uma dor também, nossa, que igual a gente lida muito, igual essa Bárbara falando da conta, tudo mais, uma dor que a gente tem de mercado é que muitas vezes alguns outros
não necessariamente construtor em si, né? Mas muitas vezes as pessoas não querendo perder negócios passam uma estimativa baixa para o cliente. É dolorido. É muito, vocês devem viver Viver isso mais muito que a mais gente. que a Quase gente, nunca, quase nunca. né? E assim, daí o cliente chega lá achando que, igual eu falo assim, a gente não consegue acertar 100% o orçamento, longe disso. Mas a gente tem um norte, a gente tem uma base do valor de metro quadrado. E daí quando a gente chega assim, daí, às vezes o cliente vem com metade, daí nem isso que a Bárbara chega na conta. O cliente chega com a metade do metro quadrado. Ah, mas tal lugar falou pra mim que eu faço. E daí aquele cara vai lidar, ele prefere o problema do futuro. Eu falo, eu não gosto de lidar com o problema do futuro. Eu quero lidar, prefiro agora, em honestidade. Né? Eu acho que eu falo assim, a nossa parte a gente fez. Que nem no caso desse cliente, ele foi super coerente e diminuiu o programa. Mas se ele falasse assim, não, mas mesmo assim eu vou querer uma casa de 400, depois eu vejo o que eu vou fazer. Beleza, assina aqui, que você sabe que a gente vai seguir em frente. Orientou, né? Foi orientado. Foi avisado, Foi dito, né? foi avisado. Foi avisado. Foi avisado. Eu acho Exatamente. isso bem importante. Às vezes até, o Luiz pode comentar até melhor, né, nessa parte técnica, mas muitas vezes o cliente também ele chega para a construtora, né, achando que ele falou, né, para arquiteto e tudo mais, que ele queria uma casa até X, e que talvez na construtora ele consegue reduzir, né? Eles vêm muito com Então essa eu ilusão. quero que você me dê desconto, eu quero que você faça o desconto para mim, quero que você faça isso. E normalmente a casa, ela tem o seu próprio custo, né? Uma casa que eu construo aqui numa região nobre, né? Hoje nós estamos em Curitiba, tá, pessoal? Então numa região nobre de Curitiba, uma região um pouco mais afastada do centro de Curitiba, por exemplo, para construir a mesma casa é o mesmo valor de material, o mesmo valor de mão de obra, que vai mudar o tipo de terreno, o tipo de elevações e tudo mais. Luiz, também chega bastante pra gente esse tipo de cliente que também questiona esse posicionamento de custo em relação à construtora. Com certeza. Ele olha a grama do vizinho e fala, meu vizinho gastou X metros quadrados lá. Na minha, por que eu não posso gastar? Até há 18 anos atrás. 18 anos O pedreiro. O pai construiu há 18 anos. Aí você vai olhar a casa do vizinho, uma casa térrea, com uma situação mais tranquila, e o sonho dele é uma casa com subsolo, com pé direito, com esquadria dele. Aí você precisa trazer dados técnicos para ele entender que ali o projeto dele é específico, diferente do vizinho, né? Então, a gente precisa ter agora, como a gente está aí trazendo muitas casas sendo orçadas, a gente tem um processo interno dentro da consultora que a gente faz projetos no analítico, né? Então, depois a gente vai avançar um pouco mais nessa conversa, mas assim, a gente chega no ponto do orçamento analítico que a gente traz todo o levantamento da esquadria, que são os pontos mais, que dá seus pontos de custo mais altos, e o cliente começa a entender, entendi porque na casa do vizinho a esquadria está mais barata, aqui a esquadria é mais cara, porque tem método, tem materiais, tem soluções. Sim. Então, a gente precisa trazer dados técnicos, não só a metro quadrado, porque hoje, passar por casa por metro quadrado é o maior risco possível, assim, é um risco arriscado demais. Não é uma média. Se fosse uma casa padrões repetitivas, assim, que saem de uma linha de produção, aí beleza, você pode ganhar melhorias de velocidade de obra, mas como é uma casa personalizada, não tem. A gente não gosta de falar de metro quadrado também. E tem outros fatores também, né? Igual uma dor que a gente tem, assim, é que daí muitas vezes, igual ali, a gente falou até de perfil de Instagram, a gente tem um material extenso em Instagram, né? E daí muita gente entra no nosso portfólio, vê casas lindas, né? Modéstia à parte. Eu falo, mas assim, as casas... Por sinal, acompanhem lá, são muito bons. E daí o pessoal entra lá e daí, às vezes, assim, olha e daí, tipo, pérgolas, ou existem alguns volumes... Esquadria alta, plano de vidro, que brilha o olho. Tem coisas que a gente sabe, né? Não é que a gente faz sem saber. A gente sabe que isso pode ter alguma coisa que pode influenciar nessa questão de orçamento. E aquela pessoa também não quer abrir mão disso. Ela quer, é a casa dela, o sonho dela é aquilo. E daí faz parte a gente também. Então, beleza, a gente pode sim chegar numa casa com um resultado super interessante. Então, vamos talvez reduzir um pouco essa casa? Vamos tentar compensar em algum outro ponto? E não necessariamente impor, né? Vamos reduzir. Mas aí colocar na mesa. O que é mais relevante para você? O que é mais importante? Aumentar a área ou ter o plano de vidro? Estou dando um exemplo. Então, a gente tem que aí colocar... A gente faz muito isso com os clientes, sabe? E uma coisa que é legal, eu acho que vocês vão trazer mais para frente, mas assim, hoje quantos projetos vocês estão em andamento? Porque vocês conseguem ter mais clareza desses números, né? Acho que uns 30 em andamento no mínimo. A gente está nessa fase agora justamente de colocar em métricas, em números, em porcentagens. Mas a gente tem em ativo, assim, a gente deve estar com 50, 60 clientes ativos. Que legal. Mas desde a elaboração do projeto até a execução, né? Sim. Isso. Então, aí fica até mais fácil para você dar esse briefing pro cliente, né? Agora sim, a gente até vai mapear, igual eu falo, é uma coisa que daí todo mundo chega, quantos projetos não sei o quê, quantos projetos aqui? Eu falei, calma, deixa eu mapear esse negócio, porque a gente fica tão envolvido no processo com o cliente que a gente esquece muitas vezes alguns números importantes de retorno, assim, né? Mas a gente tem em torno de 60, 50 clientes ativos. Que legal. De alvará e tudo mais. E hoje, como o cliente que está pensando em construir, levar esse projeto, né, em frente e tudo mais,
que ele precisa observar para poder equilibrar o que ele tem de gosto e tudo mais com o escritório de arquitetura, né? O que vocês acham que ele precisa observar para que eles cheguem até você, né? Então, eu preciso de um arquiteto assim, assado. Como que é esse contato do cliente com a arquitetura? Como que ele busca isso? Eu acho que, na prática, assim, o primeiro encantamento vai ser com o projeto, com a imagem, né? Eu acho que é o primeiro encantamento. Então, geralmente, o cliente, ele vem muito pelo encantamento do projeto visual. Mas depois, independente se seja conosco ou com outro escritório, é muito importante que avalie vários pontos, né? Eu acho que só, assim, um fato, por exemplo, de nós sermos uma empresa, isso dá um respaldo muito grande para o cliente. Assim como vocês, né? Eu falo, sei lá, se Deus o livre acontece um acidente comigo, vai ter a Pauline, vai ter todo mundo resolvendo. Se eu não consigo responder, eu tenho um grupo de trabalho que a minha equipe está resolvendo. Então, isso dá uma segurança muito grande para o cliente. Sai do amadorismo, né? Que eu acho que é um dos nossos objetivos. Eu acho que ver também, quando ele vai escolher o arquiteto, uma coisa que a gente faz muito bem, modéstia à parte, é ter empatia com o cliente. Escutar o cliente, como a Pauline falou. O que o cliente quer? Né? É claro, trazer isso dentro do universo da arquitetura, fazer um bom projeto, fazer um projeto conceitual, mas um profissional que escute o que você quer, porque aquela casa é para você, não é só, é muito mais do que a assinatura de um projeto. É o teu sonho, é o teu capital, é a tua realização. Então, você tem que ter um arquiteto, assim, eu brinquei até numa palestra, que você não tenha vergonha de falar o que você quer. Ter liberdade, ter né? liberdade. Olha, já ouvi, né? Eu e meu marido, a gente dorme em camas separadas. Eu preciso de 2 quartos. Ele tem que me falar isso. Eu preciso saber disso. Ele tem que ter uma intimidade suficiente para abrir isso pra gente. Que daí sim a casa vai atender as expectativas dele. A gente já trabalhou com família que tem filho autista, que a gente teve que adaptar todo o projeto às circunstâncias ali da criança. A gente já teve clientes que têm filho especial, que tem que ser cama adaptada. Então a gente precisa entender, sabe? A gente, né, digo como arquiteto, acho que a pessoa que escolhe um arquiteto tem que ter liberdade para pedir. Olha, não sentir que o projeto é imposto, né? Desculpa cortar, mas não sentir que o projeto é imposto. Que a gente sente que muitos clientes chegam lá assim, nossa, com medo, sabe? Tenho vergonha de falar o que eu quero. Delegando que tem que ser meu projeto. Não, pelo amor de Deus. Né? Claro que tem algumas normativas técnicas. Claro, né? Mas igual eu falo assim, a gente lida muito com isso. A gente sempre teve muito receio de colocar para o cliente assim o que... Seja no estético, digamos assim, o cliente gosta de uma coisa que não é legal, ou seja numa parte técnica, digamos assim, né? Mas é colocar assim, o que não é legal, né? Tipo, não é legal pelo momento, não é legal porque isso, aquilo. Mas pela praticidade, pelo custo, pelo... né? Mas acima de tudo, assim, eu falo pra Bárbara assim, nós somos contratadas para isso. A gente tem que levar para o cliente onde ele pode estar tomando uma má decisão, mas ele tem que ter total liberdade de decidir. Isso. De maneira alguma, a gente tem que mostrar, a gente tem sempre que mostrar, a gente tem sempre que deixar as claras, mas ele tem que ter a liberdade dele, ele tem que estar ciente do que ele está decidindo. Sim. Então, assim, e a liberdade é dele. E é isso que ele já tem que sentir lá no começo, ele tem que sentir a liberdade de tipo assim, eu posso falar com esse profissional que ela não vai estar me julgando, ou ela não vai estar falando, não, eu não faço, aqui não, o projeto é esse, pronto, acabou. Eu acho que essa é a nossa, eu acho que um dos sucessos, assim, que eu considero, assim, do nosso escritório, das coisas que a gente faz bem é isso, de conseguir escutar, de conseguir respeitar a decisão do cliente e falar assim, muitas vezes a gente não concorda, acontece, a gente não concordar com o que ele está decidindo. Mas é o direito dele, é a casa dele. Sim. É o sonho dele. E muitas vezes também, eu acho que para a hora da pessoa escolher um arquiteto, né? Aí ela vai ver o visual, ela vai ver se tem empatia, ver as qualidades de entrega, né? Acho super importante. Eu sempre falo para os clientes, compare abacaxi com abacaxi. Exato. Veja o material que ele entrega, a quantidade de material, qualidade do material, e só tem de tudo que você precisa. Tudo que você precisa, porque muitas vezes, pessoal, o cliente chega pra gente, ele nunca construiu. Nunca. Eu pego uma timeline, eu coloco na mesa e falo, já passou por um processo de construção? Explico desde a compra do terreno, topográfico, daí vai pro projeto. O cliente nunca viu isso. Ele não sabe. A verbação, a primeira coisa que eles perguntam é da verbação, deu calma. Isso é Tem uma linha inteira para chegar lá no final. Mas a arquiteta só não desenha a casa? Ela faz a verbação também? Conta Conta um pouquinho pra gente também nesse processo, assim, como que vocês... Tem o briefing, que eu já vi que é parte inicial do projeto, né? Mas e depois do briefing? Vocês entregam o quê pro cliente? O que ele tem que esperar de uma entrega de arquitetura e esse acompanhamento que vocês fazem? Falou assim que são várias etapas, né? Isso. Igual hoje a gente fala assim, o processo, a metodologia, a gente foi dividindo de acordo com o que funciona pra gente também. A gente foi dividindo em etapas.
Então, a gente tem a próxima etapa depois do briefing, é o layout que a gente fala, onde o cliente vai conseguir ler a planta, onde o cliente vai conseguir entender onde que vai ficar cada ponto. É ali que a gente explica, olha, aqui vai funcionar sol, aqui não vai funcionar isso, aqui é a circulação, por aqui que você entra, por aqui que você sai, e assim por diante. Depois a gente vai para a fachada. Fachada a gente vai ver a cara da casa. Tem muito arquiteto que faz junto, planta e fachada. Só que daí é nisso que a gente entra na nossa... Entendeu por que a gente chegou nisso? Porque a gente escuta tanto o cliente que fala assim, mas o cliente não tem aptidão para entender uma planta. Mas ele tem que entender. Mas ele tem fala que a gente tem que fazer ele entender. Eu não quero deixar ele preso com a fachada para depois ele não poder mexer na planta. Então, tipo, a gente aprendeu a viver. O melhor cenário realmente seria fazer planta e fachada junto. Mas a gente faz separado. E daí eu falo, é um problema, vamos resolver a planta, a fachada é um problema pro nosso eu do futuro. Daqui um mês a gente resolve isso. Exato. E daí a gente vem fachada. E depois a parte burocrática, aprovação e tudo mais. E uma coisa que a gente faz muito com os clientes é assim, a gente fala para eles, se deixem ser guiados, porque a gente vai direcionando. Agora é a hora disso. Daqui tantos dias eu vou precisar de tal coisa. Agora a gente vai entrar no burocrático, vamos aprovar na prefeitura. Já tá tudo em ordem os documentos? Preciso disso, disso e aquilo. Já definiu isso? Vamos mandar para o orçamento para vocês já começarem a definir responsável técnico enquanto eu aprovo? Então a gente vai engatilhando para que o cliente vá sabendo. A gente tenta amenizar porque o cliente começa a sofrer lá atrás, né? Igual o Bárbara falou, no início o cliente está perguntando da aqui os documentos, tá aqui o registro, que fala, calma. E uma coisa que vocês não falaram aqui, que eu vejo como eu sou executor e acabo me preocupando muito com os detalhes, vocês não ficam só no 2D, vocês vão pro 3D, né? Isso é uma coisa que vale a pena salientar aqui. Vocês estão já com um processo muito mais avançado. Claro, a arquitetura, a engenharia hoje tem focado muito na metodologia BIM. Vocês já começam desde o início já fazendo em BIM, né? Sim. Porque isso já te dá materialização, você consegue entender, mas sai da planta do AutoCAD básico, né? Completamente, porque até a gente vivia assim, a gente apresentava a planta, tem que viver a planta antes da fachada, mas a gente não dava noção nenhuma antes. A gente aprende muita coisa na dor, né? A gente não... As melhores, Sim, as melhores coisas. Né? E eu falo assim, a gente apresentava a planta e não apresentava nada de fachada. Só que daí quando chegava na fachada, também às vezes surgia essa questão de dor do cliente, ele falava assim, mas eu não tinha imaginado que ia gerar um volumão aqui. Eu não tinha imaginado que ia estar tão alta. Eu não imaginava que dá o arrimo dessa altura. Exato. Então agora a gente apresenta a planta, eu não forneço a fachada. Vai ficar assim, é esse material, é assim, assado. Mas ele já vê o esqueletão da casa. Sim. Então ele já consegue ter uma noção. Então isso daí já faz, e até mesmo igual em BIM, a gente consegue também mostrar como é que vai funcionar o funcionamento do sol. Sim, o que elemento vai gerar sombra, o que não vai gerar. Tem cliente que pede, que às vezes, dependendo do condomínio, dependendo da casa, tem uma casa muito grande do lado. Aí esse cliente, tem clientes que chegam extremamente apegados. O vizinho vai fazer sombra, não sei aonde, E ali a gente consegue simular também até a sombra do vizinho. Então o impacto, igual hoje as casas, tem muita casa com piscina. Tipo, como é que a gente estuda essa posição de piscina? E daí no BIM isso facilita ainda para a gente mostrar para o cliente. E o cliente não fica só confiante de que a gente sabe as orientações. Sim. E que a gente sabe o movimento ali, né? E eu vou entrar um pouco mais no detalhe do BIM, né? Porque para nós aqui as entregas de vocês são muito excelentes, porque nós conseguimos ter muito clareza das incompatibilidades. Então, você consegue não só... tem muito caso de projetos que você fala assim, a imagem está diferente do que está na planta. Porque, aqui tem uma janela, mas na imagem eu coloquei só para renderizar e na planta está diferente. Daí passa um pilar no meio. Passa um pilar no meio, aí fica aquela... Eu vou usar qual? A imagem ou eu vou usar a planta? Então, assim, você já com esse processo que você vem fazendo desde do layout, da construção do projeto, quando já chega no projeto executivo, para nós que somos executores, que a gente elabora os projetos a partir do projeto base de vocês, que é o que vai nos dar todos os caminhos estrutural, elétrico, hidráulico, para nós é uma segurança que você fala assim, já foi pensado todos os vãos, já foi pensado todas as partes de viga, então assim, eu quando eu pego os projetos de vocês e olho aquilo lá, eu falo, tá tranquilo, vamos embora, toca o barco, pessoal. Olha só. Então é muito bom. Assim, mas continua conferindo, tá? Claro, assim, sempre. Vocês estão lá pra isso, quanto mais gente conferir, melhor. Porque, quanto mais gente olhando, eu vou falar melhor. bem uma verdade com uma questão assim, quando a gente trabalha com profissionais que a gente conhece e que a gente sabe que tem esse zelo, é muito bom, porque eu falo assim, é claro que a gente não vai baixar nosso nível de entrega, né? De entrega de conferência, mas é muito bom saber que tem um profissional seguinte que vai estar atento também a tudo isso. Eu acho que assim, a gente conversa muito sobre isso lá, essa escolha de quem vai, quando a gente pode influenciar, logicamente, quando a gente pode indicar alguém, a escolha do profissional que eu sei que vai estar tão alinhado com esses cuidados.
Porque acontece dos nossos projetos irem para outras pessoas e a pessoa não tem o menor cuidado. E se eventualmente eu deixei alguma altura, ou se eventualmente. Precisou aumentar uma viga, a gente tinha previsto alguma coisa, porque precisou acontece, mudar. às vezes eles aumentam viga e ninguém me alerta de nada. E até uma coisa que, daí, para nós da execução, muitas vezes a pessoa quer só usar a planta impressa na Meu obra. Deus. E eu falo pro pessoal, eu levo para os meus engenheiros novos, falo, pessoal, vocês lembram que tem a modelagem. Então, qualquer dúvida que vocês vão olhar, pega o modelo federado, olhem para você entender se a volumetria que vocês estão entendendo. Até a gente, depois de falar para vocês, né, a gente acaba fazendo até uma impressão 3D da casa, que é o que dá mais clareza do cliente entender. Aqui tem uma volumetria. Então, não fica só no 2D, vai para o 3D. E a gente usa o 3D no dia da obra também. Mas você sabe que eu falo muito para nossa equipe lá, Luiz, que eu falo muito para nossa equipe, para os engenheiros, eu falo, gente, nós somos técnicos. O que o cliente compra é essa imagem. Exato. Muitas vezes ele não entende a planta, ele não, muito menos corte, muito menos curva de nível, ele quer esse resultado aqui que eu mostrei na tela. O que a gente vai fazer para chegar lá, junto com a engenharia? Porque o sonho do cliente é o 3D, não importa, por isso que a gente tem que ser fiel. Porque tem profissional que apresenta o 3D que depois na hora de executar descaracteriza todo o projeto. Aí surge e isso é a frustração. Desaparece todos os Eu falo, gente, nível nível de terreno. Hoje eu tô trabalhando com um projeto assim, que tem uma portaria lá que tem 3 metros de desnível e tá tratado na imagem como reto. Gente, aquilo não é reto e não vai ser. Não tem como, né? Vai causar alguma frustração de algum jeito. Então tem que ser pensado, tem que ser modelado. O cliente tem... Nossa, eu não entendia que meu terreno subia tanto. Escuto direto. Nossa, eu não entendia que meu terreno descia tanto. Mas ele tem que entender no projeto. E qual a solução que eu vou dar para isso aqui? Sim. Vai ser um arrimo, vai ser uma escada, vai ser... Mas imagina ele entender isso na obra. Sim. Eu já vi muita história. O cliente chegou, meu Deus, cheguei na minha cozinha e era um buraco. Depois eu não tinha entendido. Falei, mas como é que você não tinha visto? Não, no projeto tava plano. Então assim, quanto mais informações, eu até brinco com o pessoal, quanto mais trabalhado for o projeto e mais informações você tem, até eu acabo muitas vezes imprimindo as imagens e colocando no próprio canteiro. Né? Para o próprio pessoal da obra começar a materializar isso, olhar e falar assim, entendi que aqui tem uma volumetria, porque é natural muitas vezes, aquela coisa da comunicação assertiva. Se você comunica num papel, você leva pro pessoal da obra, o pessoal da obra, muitas vezes para eles era para ser uma parede reta, mas não lembrou que tem um dente ali, mas aí eles começam a visualizar na imagem. Isso eu aprendi muito quando eu fazia prédio. O prédio muitas vezes tem penas, tem fachada, que se deixa lá, ou até a própria maquete do plantão de vendas, a gente vai lá com o pedreiro no plantão de vendas para ver, porque é muito mais fácil você olhar esses detalhes que você tem para poder tirar qualquer dúvida, que é melhor você evitar um retrabalho do que chegar lá, virar uma frustração depois. E quando o mestre não entende, a chance dele querer também omitir algumas coisas ali, porque ele acha que não precisa. E entra naquela coisa, né? Tem aquele shaft ali, pra que eu vou fazer aquilo? Daí entra naquele jargão, né, da construção. Arquiteto não colocou. Ele sempre vem jogando pra vocês. Mas assim, eu sempre falo pro pessoal, cara, não tem culpado. Existe uma comunicação que talvez não foi passada, claro. Sim. Então, quanto mais a gente tá alinhado com todo mundo, a gente tem isso claro, a gente tem grupos e a gente trabalha com dúvidas antes de ser executado, porque é muito mais fácil eu tirar a dúvida antes do que gerar um retrabalho, como eu falei, né? E nem só dúvidas, né? Eu acho que assim, a questão de compatibilização em si, né? Porque eu já tento cada vez mais colocar para o cliente e fazer ele entender que é um processo realmente necessário e que é comum. A gente prevê, por mais que a gente faça toda a previsão possível dentro da arquitetura, vai chegar com vocês vão, igual eu falei, vai aumentar a viga. Não é por acaso, não é porque eu deixei de prever alguma coisa, mas vocês vão estar lidando com outras variáveis lá dentro. E daí eu falo, quando a engenharia, quando vocês vêm e depois nos abordam, eu amo quando vocês vêm e apontam assim, tô vendo aqui, Pauline, que essa viga vai chegar de topo num cortineiro. Eu falo, opa, eles estão prestando atenção no projeto. Eu falo assim, porque muitas vezes esse abacaxi sobra pra mim lá na obra, depois que do interior não tem lá, mais o que fazer. Porque daí Exatamente. o que eu vou resolver de detalhe? Porque às vezes não tem detalhe que salve. Sim. E daí às vezes é um detalhe que assim, às vezes, já aconteceu assim, a gente imaginou que eles iam lançar toda a estrutura num sentido e o engenheiro veio em outro. Então daí não tinha como eu imaginar, porque não é nossa expertise, que aquela viga ia cair de topo num determinado lugar. E vocês conseguem ver isso e nos trazem, você não quer baixar teu pé direito um pouquinho? Não quer reorganizar? Então eu acho isso fantástico, quando vocês trazem pra gente, assim, que eu acho que é fundamental. Eu classifico muito, assim, o grau de entrega das construtoras, além da lógica da execução, né, canteiro, tem um monte de coisa, mas é esse anterior ali, que o cliente nem sabe muitas vezes. Essa bagagem, né, técnica, né? Exatamente, porque aí já saber o que é a dor, né? O que um
uma viga não pensada, um detalhe de gesso que não foi previsto, porque tem construtor que não entende que isso é importante, mas daí a hora que o cliente viu na obra, daí ele vai levantar que é... E tem daí eu entro mais um pouco na minha área, que é a sequência construtiva. Muitas vezes a pessoa quer soltar uma elétrica que nem pensou na passagem de viga. Então, tem muita... mas não estava no projeto. Mas, cara, por que você não pensou? Você tem que fazer a passagem, enfim. Sim. E eu falo assim, né, Luiz? Eu acho que a gente trabalha muito dentro dessa linha. Conversar, questiona. Se você tem dúvida, questiona. Sabe? Questiona o engenheiro, questiona o cliente, questiona... tenho dúvida de um elevador. Liga pro fornecedor do elevador, tira a dúvida. Não, a dúvida não pode ficar, porque a chance de gerar um erro é muito grande. Eu trabalho, assim, a gente acaba levando muito mais essa coisa da comunicação. Eu trabalho com a minha equipe falando assim, então beleza, o que eu te expliquei, se me explique agora, do teu jeito. Porque, assim, muitas vezes o que eu entendi pode ser que você não entenda. Sim. Seja diferente. Então, agora, vamos lá. Agora você me explica. Então, como que vai ser esse cortineiro? Você entendeu que esse cortineiro tem que estar 15 centímetros baixo para que a viga chegue em cima? Então, assim, para que ele possa também ter clareza se ele está claro com a informação que foi passada. Às vezes ele fala entendi, mas o que ele entendeu não é o Aí você na âmbito da correria, deixa que depois ver. Quando você chega, tá errado. Não eu trabalho com essa comunicação. Me traga, então, como que se entendeu. Esse depois em obra não existe, né? Porque uma coisa desencadeia na outra. Eu falo, nunca deixe para amanhã o que você tem que resolver hoje, né? Porque ele desencadeia uma série de coisas. E, pessoal, vou dar um tempinho de tomar uma água, né? Só para lembrar o pessoal. Então, pessoal, lembrando de vocês, estão acompanhando a gente, estão gostando do conteúdo, né? E se inscrevam no nosso canal, acompanhem a gente. Depois a gente vai passar todas as inscrições aqui embaixo também para vocês analisarem também o portfólio das meninas. Elas vão falar um pouquinho melhor delas no final. Mas fiquem com a gente, fiquem acompanhando e compartilhem. Compartilhem, que é um conteúdo super rico, super necessário para dentro da construção civil, né? Acho que esse assunto é necessário. A gente precisa melhorar cada vez mais essas abordagens nossas, né? Sim. E para melhorar cada vez mais, uma coisa que a gente sente bastante, assim, né, nesses momentos, em que momento o cliente tem que procurar a construtora? Assim, às vezes ele começa o projeto de arquitetura, aí ele tem a primeira planta, ele, vou contar com a construtora, né? O que vocês orientam? Como que vocês orientam o cliente nesse caminho dele? Olha, a gente tendo a oportunidade, eu acho que é muito bom, até a gente estava conversando essa semana sobre isso ali. É muito bom se apresentamos o primeiro estudo, planta, em que a gente tem a prévia desse esqueleto. Se a gente tiver a oportunidade desse momento, digamos assim, a gente levar para o construtor, é muito bom. Porque ali pode ser prevenidos algumas coisas que vão encarecer, quando a gente vai falar de... eu acho que é muito do cliente também, né, Paulo? Sim. Porque são assim, quando a gente vê que o custo interfere muito no objetivo final do cliente, eu acho que já levar para essa etapa é muito bom. É sentir o cliente qual realmente é a prioridade dele, né? Exatamente. Porque tem cliente que daí não vai interferir. Então, daí antes da aprovação a gente já começa daí a tramitar para fazer um orçamento. Agora, o cliente que é muito minucioso na questão de custo, talvez é esse momento ali em que a gente consegue daí fazer uma previsibilidade de estrutura, tem um balanço aqui que está me encarecendo, tem uma coisa ou outra que vai custar mais. Então, eu acho que nesse momento é importante. Então, já dá para ir numa prévia, né? Eu falo assim, mas também tem muito assim... Depois de fachada é o melhor, digamos assim, em termos eu tento orientar assim, né? geralmente aprovou planta, aprovou fachada, porque eles estão sempre ansiosos. Eu falo, agora é o momento, agora é o momento de você começar a buscar a construtora. Muitas vezes também ele já tem o pedreiro, né? Ele tem o empreiteiro, tipo assim, não é como a gente consegue levar cada um, né? Mas assim, é muito nós como consultor e vocês como arquiteto, trazer essa clareza para o cliente, falar assim, cara, é mais um olhar técnico. Você tem ali nesse momento de alguém tá olhando mais. Muitas vezes o cliente já fala, já tem um empreiteiro, já tem uma equipe para fazer, ou eu mesmo tocar a obra. Sim. Isso que a gente precisa trazer para quem tá vendo a gente, né, é cuidar com essa autoconstrução. Autoconstrução, muitas das vezes, para ele no primeiro inicial pode ser barato, mas no final da conta, ninguém chega para nós e depois volta a falar, Pauline, você falou a verdade para mim, né? Não. Puta, aquele pedreiro lá, puta, me deu dor. Quantas vezes eu tive que sair do meu escritório para ir lá levar o cimento pro cara lá. Puta, que dor de cabeça. Coloca isso na planilha. Eu falo pro cliente, as tuas horas. Exato. Quanto custa a tua hora? Quanto custa a tua hora? Quanto custa a sua sanidade mental? Exato. Mas é verdade. Porque eu falo assim, a Pauline, ela gosta de usar um exemplo que eu usei ontem com um cliente, até que a filha é médica, daí eu falei, a tua filha é médica, né? Aí a Pauline usa muito esse exemplo, tô roubando o exemplo dela. Aí o médico vai lá e ele dá o diagnóstico, ó, você tem um problema cardíaco, você tem que fazer uma cirurgia.
Tá aqui o manual de instrução, daí você chega em casa, opera ali teu marido, você só remenda a válvula ali, pega do lado esquerdo. E ninguém faz isso. E a construção civil as pessoas acham que pode fazer. A gente dá a solução e daí muitas vezes a pessoa acha que pode pegar o projeto e fazer por conta. E é uma continuidade, né? Sim. Então a gente, óbvio, vai ter o cliente que, né, não vai... E já tenha, né, a opinião formada, mas quando a gente pode, a gente gosta muito de exemplificar, que é uma continuidade do nosso trabalho. O sucesso é uma continuidade do nosso trabalho. Então, ele tem que ser bem continuado. É que a construção em si vem de um... Não é um Amadorismo, tabu, né? eu Mas acho. vem de um histórico lá de trás, Dor, que né? é amadorismo que as pessoas construíam, né? E eu falo assim, desde a mão de obra, tipo, eu tô sem fazer nada, não tô conseguindo um trabalho, eu vou pra construção civil. E eu acho que é isso que Vou a gente virar tem servente. que desmistificar realmente, né? Que eu falo assim, as pessoas não têm... as pessoas têm que entender que elas não têm, teoricamente, a teoria, a base, a escola que a gente tem, que vocês têm, igual fala a gente, né, para construir, de fato, assim, da melhor maneira. Porque ele pode, sim, construir, ele pode conseguir fazer a gestão, digamos, de compra e material. A gestão de, tipo, vai ser descarregado o material tal dia. Contratei o concreto para tal dia. Ele consegue fazer isso é um fato, né? Eu falo assim, mas o acompanhamento com um olhar técnico, aí você vai ficar à mercê de que a mão de obra te dê a melhor informação. Você sempre tem, você quer tem que confiar na informação do que eles estão passando. Eu falo, e é sobre isso. Para mim, a grande diferença é você tá disposto a ficar na informação de alguém que o quanto aquele empreiteiro conhece. Porque eu falo assim, cada vez mais a gente tem escassez assim dos mestres que eram de antigamente. No meu olhar, né? Se você estiver errada, vocês me corrijam. Mas os mestres raiz, que antigamente estavam ali, que eram o cara que cresceu no canteiro com o pai e viu de tudo em obra. E hoje a gente tem mestres, vão ter os raízes ainda, mas vai ter o mestre que, tipo, na semana passada ele era um servente, ele era uma coisa, na próxima ele pegou uma obra por conta. E daí eu falo assim, daí você vai confiar nesse olhar técnico dessa pessoa? Então, acho que você, com o preço do sossego, sim, mas sobre assim, isso. uma coisa que talvez vale a pena deixar claro aqui, a gente não está questionando os empreiteiros, o pedreiro. Não, jamais. O que eu quero dizer é o seguinte, vocês são muito essenciais para o nosso processo. E totalmente, a gente aprende muito com eles. Claro. E assim, um processo que eles cobram, e a gente, na verdade, a gente é apenas um plus para que ele possa potencializar a mão de obra dele. Sim. Porque é natural a gente não consigo tocar a empresa só eu. Claro. Tem que ter mão de obra, tem que ter pessoal, tem que ter um mestre, tem que ter o colaborador, tem que ter esse pessoal. E o que eu quero trazer? É uma soma de exatamente. pessoas, né? E assim, talvez a função deles estão muito bem colocadas e bem feitas. Só que talvez o cliente muitas vezes não querer contratar uma consultora porque ele quer pular essa etapa, mas daí não é a mão de obra em si que vai ser. Não. É o quanto tempo ele vai demandar para ter que acompanhar. Então assim, hoje ele tem que ter, nós temos que amadurecer, então a gente fala muito sobre isso, de subir a regra do mercado, é que para todas as consultoras, para todas as pessoas que estão no âmbito da construção civil, saiba que a gente precisa olhar. A gente é uma consultora hoje, certificada em PPFH ISO 9001. Então, assim, quantas consultoras nesse mercado nosso hoje de casa do padrão são certificadas? Quantos que seguem um risco ao item de qualidade? Porque hoje em dia, o método a gente faz lá, um exemplo básico que a gente faz aqui, a gente faz teste de tanqueidade da parte de impermeabilização. Isso pode ser que no dia a dia ali o cara faz impermeabilização, no final não dê problema, mas nós temos dados que lá na frente foi feito um processo, foi feito teste, e se houver algum questionamento, fala assim, foi feito. Foi problema de material, enfim, mas são dados que a gente consegue dar segurança para o cliente. Resistência de concreto, igual você falou do concreto, muitas vezes um laudo que você consiga trazer para o cliente, a resistência do concreto está atendida, está tudo certo. O cliente fica mais tranquilo. Não fica aquela coisa, mas você que errou, você que fez outra coisa errada. Então, assim, eu volto a salientar, a construção civil, ela tem que subir a regra do mercado com todo mundo na mesma frequência. Com certeza, e não é longe de ser isso, de estar falando que o mestre não entrega e tudo mais, né? Muito longe. Sim. E muito pelo contrário, até igual eu falo assim, a gente quando vai pra obra, eu falo, quanta coisa a gente aprendeu com a mão de obra. E aprende, né? A gente aprende diretamente, e eu falo, a gente tem que ser humilde isso, inclusive, em obra. Porque eu falo assim, é uma soma de fato, igual eu falo, a gente tem toda a tua bagagem, é o teste do concreto, é isso, é aquilo. E assim também como tem a bagagem do mestre, do cara que está trabalhando direto na obra, que tem a experiência da prática, né? Que eu falo que é também completamente diferente do que até mesmo que a gente tem dentro do escritório, o papel tudo aceita.
né? Então eu falo assim, a gente tem que ser coerente em equilibrar tudo isso, né? Eu falo, e não longe de falar assim, Sim, não, eles com não certeza. E entregam. eu acho que a isso. partir do momento que tiver essa consciência geral, é muito melhor pro mestre. Pra todo Porque, mundo. porque eu acho assim, é o que eu falo, quando o cliente pergunta, eu falo, gente, é uma cadeia. A gente tem que projetar, o engenheiro tem que calcular para isso parar em pé, a construtora gerenciar e o mestre executar. Então, se cada um ficar dentro da tua função, Sim. tem trabalho para todo mundo e todo mundo é importante, nenhum é menos importante. Exatamente. Todo mundo é mega E importante. cada um tem seu valor, né? E assim, tipo, ninguém tá falando que assim, eu vou pagar mais barato, mais caro. Todo mundo tem sua entrega e tem seu valor. Claro. Então, assim, se um projeto é entregue de tal forma, tem seu valor. Ou a mão de obra, o cara vai tocar a mão de obra sem a gestão, vai ter um valor. Vai ter a consultora que vai ter certificação, vai ter controle de custo, vai Tudo ter, tem seu custo. tem seu valor. Então, Valor e custo. É o que eu brinco do exemplo da escada lá. Que antigamente, né, muito, e até hoje fica lá o mestre tendo que calcular a escada na parede. Ele não tem que fazer isso. A escada tem que chegar milimetricamente calculada para ele executar. já previamente. Se tiver calculado, ele só vai executar. Ele ganha tempo, o cliente ganha tempo. A gente fica satisfeito, fica todo mundo feliz. Sim. Então é uma cadeia que, se for seguida e se for profissionalizada, é bom para todo mundo. Até a gente brinca, né? Isso é aquela coisa da construção civil, né? Que fala muito sobre os chineses, né? A gente pode falar tudo, mas os caras são foda, né? Sim, em linha Porque de produção. os caras preparam tudo. Então, assim, quando a gente começa a preparar, o cliente funciona assim, já tem um projeto que eu todo quero começar. Cara, espera, a gente até brinca aqui, né, nos processos, é quase 6 meses para começar uma obra. Planejamento. Planejamento. Então, assim, você vai orçar, vai calcular, vai olhar, vai tirar as dúvidas, porque chegar na execução, você já deslanchar. Sim. Não ficar aquela coisa, mas agora eu tenho que travar porque eu não sabia que tinha um balanço, enfim. São várias interferências que, se a gente ficar aqui, já ficar várias horas falando A sobre. gente tá quase chegando ao fim do nosso podcast de hoje, mas assim, se estivesse falando sobre o assunto de arquitetura e engenharia, a gente vai ficar aqui o dia nossa inteiro senhora. falando, sem Trocando parar, e figurinha, trocando figurinhas, assim, à Cada um vontade. falando da tua Contando dor. caso. Exatamente, É. contando caso e Contando tudo mais. caso. E com certeza a gente vai falar outros quadros aqui Com com certeza. as meninas. A gente vai também estar mais próximo na rede social. A gente já tem projetos juntos, então é legal que isso daí vai. Se vocês querem saber mais, nos procurem, né? Aqui nas redes sociais, que vai ter bastante conteúdo também lá. A gente dá todo esse apoio também quando o cliente tem dúvida, então a gente dá toda essa orientação aí, né? Legal. Não é só na etapa do projeto, a gente também acompanha a obra depois, né? Faz visitas, então a gente não entrega o projeto, toma que o filho é teu, né? O filho é nosso também um pouquinho, até a gente entregar a obra. Então a gente acompanha também. Mas assim, eu acho fantástico. Parabéns de novo a questão de profissionalizar a arquitetura, porque dói pra gente ver o amadorismo, Nossa. né? E é uma das coisas, até um cliente estava perguntando sobre vocês agora esses Que dias. legal. E daí ele O falou, mas Luiz, o que é mega famoso, né? Que todo mundo que a gente fala conhece o Luiz. Vamos saber. Que bom, né? Eu Vou falei, saber. por onde esse Luiz anda, gente? Porque todo mundo que eu falo conhece o Luiz. E olha que ele é o comercial, né? Imagina, né? Imagina se fosse. Mas assim, uma coisa que eu tenho trabalhado muito até com o pessoal de brand, marca, que é aquela coisa, posicionar primeiro o Luiz para depois a marca vir atrás. Então é um contexto que muitas das vezes eu tenho que estar muito falado assim, no sentido tecnicamente, porque é o que vai ser a raiz do negócio. Claro que hoje eu estou criando engenheiros. Pô, então já estamos com 3 engenheiros lá que, quando você vai ver, eu olho assim, os caras já estão no croquis, já estão fazendo... Ai, tipo, que olha fantástico. assim, já tô criando o Luizinho ali. Já Tô tá- criando um engenheirinho. E é legal, porque assim, a metodologia é minha cara, não vai ficando só em mim. Sim. Vai passando por todo mundo vai entendendo. Até a gente tem uma sequência, não vou entrar muito em detalhe, mas assim, a gente preocupa muito com a nossa mão de obra própria, porque nós, dentro da consultora, a gente tem mão de obra que acompanha essas obras. Então, não é só terceirização, não é nada. Então, os nossos encarregados têm a nossa cara também, tem o nosso cuidado. Tem esse detalhe do, tem dúvida? Pergunta. Tem clareza? Vamos questionar. Então, a gente vai lapidando. Então, assim, o Luiz vai fazendo aquela separação, vai dividindo em várias pessoas. Né? Centralizando. Porque não fica só o Luiz, porque assim, gostaria de tá em todas as obras, em todos os Mas momentos, não mas tem não consigo. como. Não é Tem que possível. ir, e eu vejo que vocês estão fazendo o processo correto, assim, de colocando vários Luiz, né? Transferindo conhecimento. E até junto com o que eu ia falar, assim, o cliente perguntou o que vocês enxergam de diferencial, por exemplo, na consultora, né? Eu falei, o que eu enxergo deles e que me agrada muito é essa constante preocupação de vocês, assim, dos processos e de E constante de evoluir, né? Não é melhoria. porque tá dando certo que... Exatamente. E eu acho isso fantástico, porque eu falo assim, não é um... É raro isso, se a gente for pensar, né? É que a gente vive de perto com Que a gente é assim. muita... a Faz gente é 15 assim. anos que a gente é inquieta. Uma coisa que é natural, que a gente brinca aí dentro do escritório, a gente é muito aberto com feedback. Feedback é tranquilo. A gente, muitas vezes, não é 100%. Nossa. Toda hora a gente tem que receber feedback. Tá claro pra isso. Preciso melhorar esse processo? Vamos melhorar. Puta, obrigado Claro. pelo feedback. Dói, às vezes. Dói. receber um Hoje de manhã feedback, eu dói. recebi um feedback, eu só olhei pro engenheiro e falei, dói,
Mas muito obrigado. É onde a gente vai evoluir, é onde a gente vai melhorar. Anota, Passa para a time. equipe, Aham. vamos passar para a equipe. Assim, às vezes a gente tem alguma aspas ali que a gente nem sabe, né? Porque a gente não consegue acompanhar tudo isso. Então, o feedback, assim, principalmente esse construtivo é melhor, porque elogio, né? Ai, que delícia. Mas assim, elogio você... é fácil, né? Elogio todo mundo quer. É. E meninas, pra gente finalizar agora, né? Um minutinho pra vocês darem uma mensagem final pra todo mundo, né? Explicar um pouquinho mais, talvez, do que vocês querem, que a gente não falou do escritório ainda. Vocês estão hoje em todas as redes sociais. É fácil achar a Penha Moraes Arquitetura hoje? Como é que vocês estão posicionados? Eu acho que é fácil encontrar a Penha Moraes. Hoje a gente está mais forte em termos de Instagram, né? A gente não conseguiu, por tempo até mesmo, né? Porque a gente também não pode, a gente não vive só de rede social, a gente vive de trabalho real. Então mas a rede que a gente mais abastece é a questão de Instagram, né? Hoje o escritório está bem posicionado em termos disso. A gente está muito focado na linha do projeto residencial. Cada vez mais a gente vem explorando, e eu acho que até há poucos dias até eu peguei e falei assim, preciso sentar e colocar no papel o que é a essência Penha Moraes. Tem que ver o texto, né? Escreveu, até chorei quase. Que legal. Tem que compartilhar esse texto aí. Vou compartilhar, porque é muito... Sempre a gente senta e alguém pergunta, né? Qual que é a essência? Por onde que vocês chegam nos projetos e tal? E daí tudo que envolve arquitetura é tudo tão muito lúdico, é tudo muito conceitual, e a gente nunca foi muito disso, assim, aquela coisa de arquiteto que gosta de ir em museu, arquiteto a gente que não gosta é muito de artista, de ter mais... Isso, e daí eu falei assim, nossa, é tão ruim falar sobre... Eu me sentia mal, assim, tão ruim falar sobre Penha Moraes, que, nossa, eu não sou nada disso. E daí eu parei para refletir, eu falei assim, não, cara, tem valor o que a gente faz, né? Eu falo assim, querendo ou não, se a gente caminhou tanto, eu falo assim, alguma coisa a gente tá fazendo de bom. Eu falei, o que a gente faz de bem, assim? Por que o nosso escritório está prosperando? Por que a gente continua atraindo outras pessoas, né? E daí eu falei assim, bom, o que tem de valor? Eu falei, eu acho que o que tem de mais valor hoje é a questão de escuta. É o que eu falei de maneira sutil, talvez não tão sutil, mas falei no início, né? Essa nossa essência é entender o que as pessoas querem e escutar. Às vezes a gente talvez, desapercebidamente, pode passar uma coisa ou outra, mas a gente tem cada vez mais tentado aprimorar isso de escuta. Sempre os dons das pessoas estão muito mais claros, né? Eu sempre brincava, falava assim, o meu dom... queria ter... Até hoje eu falo isso no escritório. Nossa, Deus não me mandou com nenhum dom. Eu queria ter o dom de desenhar. A gente não tem o dom de desenhar a mão, eu queria ter o dom de pintar, cantar, que eu acho magnífico. Eu falava assim, nossa, não veio nenhum dom. E recente eu consegui entender que não, o nosso dom talvez ele é mais quieto, ele está mais na surdina, mas eu acho que o nosso dom é saber escutar e saber respeitar. Então, a essência, eu acho que Penha Moraes é muito sobre isso. Não quer dizer que isso vai afetar em resultado técnico, em resultado de projeto, mas é escutar o que o cliente quer. Eu falo assim, isso não é uma estratégia comercial. Isso não é assim, elas fazem isso porque é o que vende. Não é sobre isso. Acho que quem é nosso cliente, que já passou pelo processo, vai entender, né? Isso, é sobre o que é a gente na vida, assim, na prática. Igual eu e a Bárbara, nós somos muito parecidas em alguns aspectos. E a gente é muito isso. Tanto que, assim, nós vamos ser amigas que vamos saber muito mais da vida do outro do que a pessoa saber da nossa. Porque a gente sempre vai estar escutando e sempre tentando ajudar a resolver o problema da outra pessoa. E essa é a essência do nosso escritório. De querer... E essa essência está na equipe, né? Nós totalmente. Estamos iniciando aqui aquela coisa, é o líder é o exemplo, né? Se lidera pelo exemplo. Então... e não tem como, porque assim, infelizmente, alguém que não esteja alinhado, por mais que a gente queira, não consegue ficar ele dentro não vai do concordar, né? Ele não vai concordar com a nossa essência, e daí ele não vai trabalhar feliz. Ele também tem que trabalhar feliz. A gente já escutou muito de funcionário, porque vocês têm que falar mais as coisas para cliente, vocês têm que se impor mais. Mas não é a nossa essência, Exato. Não adianta. Eu não vou conseguir fazer isso, porque eu não concordo com isso. Eu não gostaria de ir até um arquiteto, se eu não fosse, e o arquiteto ficar me impondo alguma coisa que eu não gosto. Então, eu nunca vou defender uma ideia que eu não concordo. Então, acho que é muito disso, assim. Ouvir, sabe? Quem quiser ser ouvido, quiser trocar uma ideia, pode falar pelo WhatsApp, pode marcar mensagem, reunião com a gente senta, conversa, troca uma ideia sem compromisso. Só esteja preparado para falar bastante, porque vocês já viram que a gente fala, né? A gente fala. A gente tá girando um dom aqui de comunicação aqui. Pra mim era uma coisa travada, como engenheiro, né? Tipo, tá saindo pra rede social, pra mim tá sendo uma quebra de paradigmas, então tá sendo bem bacana. Então, meninas, primeiro eu quero agradecer vocês, gratidão por terem participado junto com a gente desse tema tão importante pra gente, de fato, elevar nosso mercado, né?
Agradecer por todo o suporte que a gente tem com vocês no escritório, com a nossa parceria que nós temos hoje. Vocês têm projetos incríveis, a gente está participando desse projeto, executando esses projetos incríveis. Então, eu quero agradecer muito a vocês por estar aqui com a gente hoje. Tá? Obrigada a vocês pelo convite. A gente ficou que agradece super honradas com o convite. E quero deixar para você que está acompanhando a gente aqui também, não se esquece, se inscreva no nosso canal, acompanhe os próximos episódios. Inclusive, vamos dar um spoiler para o próximo. Opa. Nós vamos falar sobre financiamento de obra, isso é um orçamentação para obra, como é que eu consigo dinheiro, de onde eu tiro dinheiro, como é que eu faço para executar esse meu sonho. Então acompanhe a gente, esteja com a gente. A MK está aqui na Essência MK Podcast. E além, como você fala de essência, né? A essência nossa MK é transcender a expectativa de todos os nossos clientes, em todos os momentos. Com inovação, com excelência, trazendo tudo que é de melhor para o dia a dia do nosso cliente. Tá bom? Agradeço a todos vocês, agradeço a vocês também por estarem participando, gente, e até o próximo episódio.